Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. O glorioso volta a campo no próximo sábado, também conhecido como depois de amanhã, às 18 horas, para enfrentar o Flamengo pelo Campeonato Carioca no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Leonel de Plácido, lateral direito, desembarcou hoje no Rio de Janeiro. Quero falar sobre o clássico, quero falar sobre a lateral direita no Botafogo. O time ainda precisa ser reforçado, visando as disputas das competições mais importantes da temporada. A Copa do Brasil mostrou novamente que é muito traiçoeira. Antes, mais um conteúdo robusto, peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos, vamos passar logo dos 41 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos, de todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, o lateral direito argentino Leonel de Plácido chegou ao Rio de Janeiro. O atleta pertence ao Lanús, tem 29 anos, passando nos exames médicos, vai assinar contrato com o Botafogo por empréstimo. Torço muito para que o de Plácido vá bem com a nossa camisa, um jogador que já chegou até a seleção argentina. Com isso, o Botafogo tem Leonel de Plácido, Daniel Borges e Rafael. O de Plácido marca bem, não sai tanto para o jogo. Ele sai para o jogo, mas não é aquele lateral que fica o tempo inteiro indo ao fundo buscando os cruzamentos. É um lateral mais equilibrado. Eu até gostaria que o Botafogo tivesse encontrado um lateral mais qualificado, mas o de Plácido é um lateral, pelo que eu observei e estudei nos últimos dias, regular. Que aqui no Botafogo ele consiga ainda subir de nível, porque segundo as informações, ele vinha jogando bem nas últimas partidas no Lanús. Que aqui cresça e jogue muito bem. O Daniel Borges parece que vai se tornar a terceira opção, embora não tenha entrado mal contra o Vasco da Gama, numa situação completamente atípica. E por que o jogo com o Vasco foi atípico? Porque o Botafogo jogou grande parte do primeiro tempo com 10 e o segundo tempo inteiro com 9. Foram expulsos Adrielson e Rafael. E é muito bom assistir a partida mais de uma vez, novamente, sem a emoção do momento para as análises e avaliações. Por que eu digo isso? Quero falar ainda mais sobre a lateral direita e agora sobre o Rafael. As minhas críticas foram feitas ao jogador logo após a partida aqui no canal Fabiano Bandeira. Depois eu amenizei, entendendo ou procurando entender o contexto. E ontem, para fazer observações táticas e técnicas, pensando no clássico com o Flamengo, eu assisti novamente Botafogo e Vasco na íntegra, galera. Fui lá na Cazé TV, passei para televisão e assisti o jogo completo de novo, sem as emoções da semana passada, só para fazer análises. E o Rafael me chamou a atenção. Eu tenho que ser justo. Vou falar primeiro da parte técnica e da parte tática. O Botafogo jogou desde os 10 minutos da primeira etapa com um a menos. O Adrielson saiu, entrou o Felipe Sampaio na zaga, o Adrielson, no caso, foi expulso. Aí o Marlon Freitas foi substituído. Depois o Felipe Sampaio teve um problema de saúde, entrou o Carli. E o Botafogo com 10 homens, com um terceiro zagueiro de opção pelo lado direito, sem um meio-campista. O Rafael, taticamente, foi perfeito praticamente. Ele errou muito pouco movimentação defensiva. Por questões óbvias, não tinha como subir muito. Então o Rafael marcou muito bem, fechou bem os espaços, a linha defensiva, conseguiu dar botes certeiros e foi muito bem assessorado na questão tática pelo Piazon, que também não deixou o Vasco criar por ali. O Vasco teve uma chance com uma bola entrando no funil pelo lado direito da nossa defesa, o Léo Pelé iniciando a jogada, o companheiro dele recebendo, e aí o Carli, sem ritmo de jogo ainda, não conseguiu fechar da melhor maneira o cruzamento por baixo. O Pedro Raul também entrou sem que o Cuesta e outros jogadores do Botafogo vissem e perdeu o gol. Uma das poucas falhas coletivas também da defesa do Botafogo. Mas o Rafael jogou bem,
dentro de uma situação muito delicada. Não é por birra ou por ranço que vamos também fazer análises injustas com jogadores que estão no Botafogo. Depois teve aquele problema da indisciplina, já falei aqui, um jogador que ano passado já estava muito chateado com a arbitragem quando o Botafogo foi tirado como bobo pela circunstância do Campeonato Carioca naquela decisão na semifinal com o Fluminense. O Rafael não estava jogando, tuitou que era realmente uma vergonha. Falou até em treinar 3 meses em 2023, pensando na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. E aí foi submetido a uma arbitragem horrorosa no primeiro tempo de jogo com o Vasco. Se perdeu e foi justamente expulso, mas o árbitro tinha dado pênalti que não tinha sido. E vendo o jogo novamente, como o árbitro inverteu. O Rafael chegando junto, o árbitro dando falta que não era. O Tietê tomou um bico no meio-campo, o árbitro não deu falta. O Galarza poderia ter sido expulso. Tudo isso vai mexendo. Não justifica. Mas eu quero dizer o seguinte, além de ter jogado bem, ele queria honrar a nossa camisa. Passou um monte de gente mole com a camisa do Botafogo, desrespeitando a nossa história, e a gente nem aí. O Rafael pode ser criticado, como eu já falei aqui no canal Fabiano Bandeira, mas acredito que ele possa sim ir bem com a nossa camisa. E agora já foi contratado de Plácido, então o Botafogo não deve olhar mais para a lateral direita para contratar. Deve buscar outros jogadores em outras posições. Que o de Plácido chegue, se adapte, vá bem. Que o Rafael vá muito bem, que ele melhore. Eu me lembro muito bem que depois da partida, ainda na emoção, eu falei o seguinte, quando estava avaliando individualmente. O Rafael não tem como avaliar. Errei. E estou aqui admitindo isso. Vi o jogo de novo e tem como avaliar, sim. Taticamente perfeito ou quase perfeito. Infelizmente, saiu por indisciplina dentro de todo o contexto aqui já colocado. Pois bem, galera, o Botafogo, mesmo assim, com a chegada do Di Plácido, precisa ser mais ativo e menos tímido no mercado. Para a Copa Sul-Americana, entendo até que o Botafogo tenha um bom time para brigar lá em cima, para disputar o título. Espero que os jogadores entendam a importância disso, para a torcida, que a comissão técnica também entenda. Mas o Botafogo não joga só Sul-Americana e uma competição que em dado momento vira mata-mata também é muito traiçoeira. Então o Botafogo, além da Sul-Americana, tem a Copa do Brasil e tem o Campeonato Brasileiro, que é longo. O Botafogo precisa ter um elenco consistente. Tem que observar outras posições. O Glorioso passou por um momento difícil contra o Vasco. 2 zagueiros, um expulso e outro que teve problema de saúde. E teve que contar com um que vai se aposentar no meio do ano, daqui a poucos meses. Olha como é importante olhar o mercado. A lateral esquerda, o Hugo cresceu de produção recentemente, sim, foi bem contra o Vasco dentro de um momento difícil, também, mas é o Campeonato Carioca. Não podemos observar o Campeonato Carioca como se a régua estivesse lá em cima. Não é assim, o Campeonato Carioca é um nível muito abaixo do que o Botafogo vai disputar dentro de 2023. Ponta direita, ou um jogador que consiga fazer a ponta direita e a ponta esquerda, até porque o Jefinho saiu. Um reserva imediato para o Tiquinho. O Botafogo precisa estar no mercado. Eu venho falando isso aqui porque é importante. O Glorioso quer dar um salto nesta temporada. Então, para dar um salto, precisa de alguns reforços, sim. Enquanto isso, a gente vai avaliando o que tem por aqui. O Luiz Castro vai fazendo um trabalho bem interessante neste início de ano dentro do Campeonato Carioca. Um teste, o próximo jogo com o Flamengo no campeonato lá em Brasília. Só que o Flamengo, segundo o Vene Casagrande, deve ir com a equipe reserva. Então, muitos garotos ou então jogadores que não estão atuando com constância. O Flamengo pode ter na zaga Rodrigo Caio e Pablo, jogadores experientes, que sabem jogar bola, mas que não vêm atuando tanto assim. O Pulgar deve jogar também no meio-campo. Nas pontas, o Flamengo deve ter Marinho de um lado, Cebolinha de outro lado, com Mateusão como centroavante. É um time que dá trabalho? Claro. Do outro lado, uma camisa importante no futebol também, embora para mim a do Botafogo seja muito mais importante. É o clássico conhecido como clássico da rivalidade. É um jogo que sempre mexe com as nossas atenções, mas o Botafogo com o time titular tem condição de ganhar o Flamengo reserva. O Botafogo com o time titular hoje tem condição de bater de frente com o Flamengo titular. Dá jogo.
Ano passado, no início da SAF, o Botafogo venceu por 1-0 o gol do Herisson também em Brasília. E no Brasileiro, no segundo turno, isso foi no Brasileiro, mas no primeiro turno. No segundo turno, o Botafogo perdeu por 1-0 no Newton Santos, gol do Vidal, jogando melhor a maior parte do tempo. Ali o Flamengo estava com um time mesclado, mas com jogadores muito qualificados. Tanto que a assistência foi de cabeça do Pedro pro Vidal. Então o Botafogo tem como bater de frente com o Flamengo, embora o elenco deles ainda seja bem melhor que o nosso. E o Botafogo tem como vencer o time reserva deles também. Tem que ter aquela mentalidade vencedora. Eu espero trazer mais elementos do último clássico com o Vasco da Gama, antes do jogo com o Flamengo, porque tem elementos táticos, tem elementos técnicos e também tem muita questão de mentalidade. Porque o Botafogo perdeu pro Vasco. E no futebol, você dificilmente consegue controlar o resultado. Então você tem a vitória, o empate e a derrota, e tem as circunstâncias, os contextos. O Botafogo ficou com 2 a menos, por isso perdeu por 2-0. Mas outro time perderia por muito mais. O Botafogo foi um time consciente, confiante, corajoso. Poderia até ter feito gol no Vasco da Gama, mesmo estando com 2 a menos, o glorioso. Então tem que ser assim também contra o Flamengo titular, contra o Flamengo reserva, contra o Flamengo sub-20, contra o Flamengo sub-17. O Botafogo tem que ir para vencer. E a Copa do Brasil mostrando que é sim uma competição traiçoeira. Ontem o Cuiabá, time da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que faz investimentos interessantes, que tem jogadores como o Daverson, que entrou na segunda etapa, como o Pita, que era do Juventude, o Botafogo chegou a observar, perdeu para o São Raimundo de Roraima por 4-3. O Cuiabá foi ao norte do país, estava perdendo por 3-1, buscou o empate, chegou a fazer 3-3 e tomou um gol no finalzinho. 4-3. Está eliminado da Copa do Brasil. O Londrina, que chegou em algum momento lutar para subir ano passado da Série B para a Série A, perdeu para o Nova Mutum, do Mato Grosso, por 4-2. Não foi 1-0, não foi 2-1, foi 4-2. Nova Mutum, um time novo aqui no cenário nacional. 4-2 no Londrina, um time que está na Série B há alguns anos e que buscou subir para a Série A em 2022. E por fim, início de SAF. É o que eu falo, ano passado, início de SAF, o Botafogo ganhou o Flamengo por 1-0. Início da SAF do Bahia, tomou de 3-0 outro dia do Fortaleza e ontem tomou de 6-0 para o Sport. Estamos juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui.